Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar então da descrição de dados para variáveis quantitativas. Tá? Então, quando a gente descreve, né, uma variável quantitativa, a gente considera principalmente dois atributos, né? Um relacionado com a posição dessa variável, que está relacionado então com a média, a mediana, moda, né? Então são estatísticas que descrevem a posição que aquela determinada variável está. Por que a posição? Né? Porque imagina o seguinte, se a gente tem, por exemplo, né, se a gente está medindo a altura média, né, das pessoas que vivem no Brasil, por exemplo, tá? Dos brasileiros. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma descrição, né, de qual que é a altura média dos brasileiros homens, provavelmente a gente vai ter uma posição maior do que se a gente comparar em relação às mulheres, por exemplo, em relação à estatura. Então, por exemplo, a altura média de homens poderia ficar em torno de 1,70 m, por exemplo, enquanto a das mulheres poderia ficar em torno de 1,60 m e pouco. Tá? Ou seja, a posição, né, varia, né, de acordo com os valores que a gente tem nessas variáveis quantitativas. Tá? Bom, e aí o outro atributo estaria relacionado com a dispersão, ou seja, o quanto que esses dados eles variam ou não. Tá? Ou seja, está relacionado o quanto cada uma das informações, cada uma dos valores, né, de cada indivíduo, por exemplo, nesse caso da estatura, varia em relação à média. Tá? Então, por exemplo, né, se você tem uma população onde você tem uma discrepância muito grande da estatura das pessoas, né? Então, sei lá, tem pessoas que têm 2 metros de altura, outras pessoas têm abaixo de 1,50 m, por exemplo, significa que você tem uma variabilidade maior dessa estatura. Agora, se tem uma população que tem que todos os indivíduos, né, são muito parecidos, né, em termos de estatura, né, então um tem 1,70 m, o outro tem 1,72 m, 1,69 m, ou seja, tudo muito próximo, significa que você tem uma variação menor em relação à média. Tá? E aí a gente utiliza o desvio padrão, a variância, o erro padrão como formas, né, de medir essa dispersão dos dados. Tá? Então aqui, por exemplo, né, a gente tem, voltando ali na posição, né, a gente tem a representação nesse gráfico, né, de diferentes populações, só que cada população está numa posição diferente em relação ao eixo X. Né? O valor médio, que é o valor central aqui, né, de cada uma dessas curvas, elas são diferentes. Para essa curva aqui, eu tenho o valor de 20, aqui eu tenho o valor de 40, aqui de 60, aqui de 80. É como se a gente comparasse, por exemplo, eu tenho áreas que tem, sei lá, por exemplo, corte seletivo. Né? Às vezes tem uma diversidade média menor do que áreas que não tem corte seletivo, por exemplo. Né? Então, muitas vezes a gente quer comparar se essa posição ela é igual ou não. Tá? Muitas das perguntas estão relacionadas com essa questão da posição. Mas também, né, tem a questão da dispersão. Né? Nesse caso aqui, a posição, né, dessas várias populações que estão sendo representadas, ela é a mesma. Né? Todas estão centradas aqui no 50. Né? A média é 50. Só que a gente tem uma variabilidade diferenciada de acordo com a população. Essas que estão mais achatadas, né, e mais alongadas, elas têm uma diversidade mais alta do que essas que são muito finas, né, e está tudo muito concentrado próximo da média. Tá? Então tem uma variabilidade menor. Tá? Bom, da mesma forma que a gente fez da outra vez, né, com as variáveis qualitativas, a gente vai voltar nessa planilha aqui desses mesmos indivíduos e agora a gente vai trabalhar com as variáveis quantitativas. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar esses dados aqui, que são os dados do comprimento dos indivíduos que foram capturados lá no Pontal. Tá? Então a gente vem aqui
aqui ainda estão os dados, né, qualitativos, eu vou jogar aqui a variável quantitativa nesse caso. Vou dar uma limpada aqui, ó, Ctrl L para ele limpar o console, e vou jogar esses dados aqui lá para cima. Vou fazer o seguinte, só para dar uma limpada aqui eu vou dar uma separada aqui, só para ficar mais limpo aqui a nossa tela. Então, da mesma forma como anteriormente, né, eu vou selecionar aqui todos esses dados e dou um Ctrl R, tá? E aí ele joga aqui para o console. Então, novamente, se eu clicar aqui e colocar comp, né, de comprimento, ele vai mostrar para mim todas essas informações, tá? Bom, vamos começar com as medidas de posição, né? Quais medidas a gente poderia ter de posição? A mais óbvia, né, que é bastante utilizada, é a média, tá? Que a função no R para calcular a média é a função min, né, onde a gente vai colocar comp aqui, então Ctrl R, e ele vai mostrar para a gente aqui a média de todos os comprimentos. Então ele somou, né, todos esses valores e tirou a média aritmética, tá? Qual é a outra variável, outra parâmetro que a gente poderia estimar? É a mediana, né? Então a gente vai usar a função median para calcular então a mediana do comprimento. Se a gente observar, essa mediana ela é muito parecida com a média, né? Mostrando o quê? Mostrando que provavelmente, né, essa variável ela é bastante simétrica, né? Por que é simétrica? Significa que ela vai ter uma distribuição que um lado da distribuição é muito parecido com o outro lado da distribuição. Ela é meio que espelhada, né, um lado em relação ao outro, tá? Bom, é isso, né? Daria para calcular a moda também, mas o R não tem uma função para a moda, né? A gente teria que fazer teria que escrever um scriptzinho para ele dar a moda para a gente. Mas nesse caso a gente não vai se importar muito com isso, porque na verdade a média e a mediana são bastante mais utilizadas do que a moda, tá? Bom, além disso, né, medidas de dispersão, a gente tem o desvio padrão, né, que é o comp SD comp, né, então standard deviation, o desvio padrão 0,51. A gente tem a variância, que lembrando, né, que a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado, né? Então é o mesmo valor, então vai dar 0,26, 27 mais ou menos, tá? Bom, acho que é isso, né, são os principais. Tem uma função bem interessante, né, no R, que é o summary, que ele vai te dar já várias estatísticas, né? Então ele te dá o valor mínimo, ele te dá a mediana, dá a média, dá o primeiro quartil e o terceiro quartil e dá o valor máximo, né? Então, ou seja, o menor comprimento tem 13,10 e o maior tem 16 centímetros, né? Então é interessante porque ele já te dá várias informações ao mesmo tempo, tá? Bom, e além disso, né, é interessante também nessa descrição a gente verificar como que os dados estão distribuídos, né, de acordo com esses comprimentos. Então a gente pode usar a função ist, de novo eu coloco o comp aqui, né, só lembrando, né, que vocês estão observando que a gente tem várias funções, né, o min, o median, o standard deviation, variância. Vocês observam que sempre quando você tem uma função, na frente dessa função você tem que abrir o parênteses e colocar o objeto ali que você quer aplicar aquela função, tá? Então sempre na frente da função tem um parênteses, tá? Que é o objeto onde você vai aplicar essa função, tá? Isso é bem importante da gente entender aqui no R também. Então eu vou colocar aqui, ó, o histograma, tá? Então ele mostra pra gente ele é um pouco assimétrico, né? A gente vê que tem uma concentração um pouquinho
maior para a direita, né? Mas ele é relativamente simétrico, né? Então a gente tem poucos indivíduos, né, abaixo de 13,5, poucos indivíduos acima de 15,5 e a maior parte está concentrada entre 14,5 e 15, é muito próximo ali da média, tá? Que era o que seria esperado, né, para as populações. Se a gente medir a estatura das pessoas, a gente vai encontrar uma curva muito parecida com essa também. Imagina que a gente pegue a estatura de todas as pessoas do Brasil, né, e a gente coloque no histograma como esse, a gente vai encontrar um padrão muito semelhante, né, uma curva que a gente chama de curva normal, né, que tem esse formato de sino. Tá? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho na apresentação, só para ver se a gente passou por todos os itens, né? Então a gente calculou a média, que é simplesmente, né, essa fórmula que a gente está observando, que é a média aritmética. A mediana, o que é a mediana, né? A mediana é como se você pegasse os dados, então aqueles dados de comprimento, você fizesse uma ordenação desses dados do menor para o maior, e ali você pega então o dado que separa 50% dos dados para um lado e 50% dos dados para o outro lado. Essa é a mediana, tá? A gente viu também que a gente tinha o primeiro quartil e o terceiro quartil, né, naquela função summary. O primeiro quartil, na verdade, separa 25% dos dados para um lado, mais baixos, e 75% dos dados para o outro lado, que são os mais altos. E o terceiro quartil é o contrário, separa 75% dos dados mais baixos para um lado e 25% dos dados para o outro lado, tá? Ou seja, na verdade, a mediana representa o segundo quartil, né? Então a gente tem o primeiro, o terceiro e a mediana é o meio, né, que separa 50% para um lado e 50% para o outro, tá? E a moda seria o valor mais frequente, ou seja, aquele valor que aparece mais vezes, né? Então aqui, né, a forma como a gente calcula, que a gente calculou lá no R, né, a média, a mediana e a moda, tá? Só a moda que a gente não calculou, na verdade. Então, a medida de dispersão, né, só para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da variância e do desvio padrão, isso é bastante importante, tá? Porque a gente ter só a média, né, de um conjunto de dados, ele é muito pouco informativo, tá? Para a gente ter uma ideia de fato, né, dos dados que a gente está trabalhando, é importante também a gente saber o quanto que esses dados estão variando. Por quê? Imagina o seguinte, a gente tem a variável x, y e z, tá? Na verdade, se a gente tirar a média, né, de x, y e z, que está sendo representada aqui, ó, essa barra em cima da letra, né, representa a média, todas essas variáveis têm a mesma média, que é 6. No entanto, se a gente observar, a variância que existe entre eles é muito diferente, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma variância média, mais ou menos, né? Aqui a gente tem uma variância igual a 0, né? Todos os valores são iguais a 6, e aqui a gente tem uma variância grande, tá? No entanto, a média são todos iguais, né? Mas claramente a gente está vendo que são informações bem diferentes, tá? Então por isso que a gente tem que calcular também essas medidas de dispersão. Então, uma maneira de fazer essa medida de dispersão é a gente calcular a variância. Como é que a gente calcula a variância? A variância, ela vai representar o quanto cada um desses dados aqui se afasta da média, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, como a gente quer saber o quanto que eles se afastam, a gente tem que fazer uma subtração. A gente pega cada valor, subtrai da média, né, e depois teoricamente faria uma somatória. Por que a gente não faz isso diretamente? Porque se a gente fizer diretamente, imagina o seguinte, eu peguei 4 menos 6, 5 menos 6, né? Tem os valores aqui embaixo, menos 2, menos 1, 6 menos 6, 0, 7 menos 6, 1, 8 menos 6, 2. Se eu somar simplesmente, né, esses números aqui, o que vai acontecer? Vai dar 0. Tá?
E na verdade, assim, qualquer conjunto, né, de valores que você subtrai a média e faz a somatória na sequência, sempre vai dar zero. Tá? Então, para não dar zero, o que a gente faz? A gente faz a soma dos quadrados. Ao invés de fazer simplesmente a soma, a gente eleva ao quadrado primeiro, cada uma dessas diferenças aqui. Então, por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então, o negativo desaparece. Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. 0 elevado ao quadrado, 0. 1 elevado ao quadrado, 1. E 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então, quando a gente faz a somatória, a gente tem o valor 10. Tá? Por quê? Porque a gente está usando essa fórmula aqui agora. Então, a gente faz cada valor de x menos a média de x elevado ao quadrado e depois a gente faz a somatória de todos esses quadrados. Tá? Opa, vamos lá então. Foi o que a gente fez aqui, né? A gente tem a soma dos quadrados então. E para a gente determinar a variância, a gente divide pelo número total de indivíduos que a gente tem ali. Tá? Na verdade, essa é uma das maneiras de calcular a variância. Uma outra maneira, ao invés de dividir por n, a gente divide, que é o mais comum, né? A gente divide por n menos 1. Tá? Mais lá na frente a gente vai ver que a gente faz isso para tirar um viés que existe quando a gente tem uma amostragem ou a gente tem uma amostra muito pequena. Tá? Porque se a gente tivesse número muito alto aqui, né? Se a gente tivesse o número da população, por exemplo, tanto faz, né? Dividir por n menos 1 ou dividir por n, né? O valor ia dar muito parecido. No entanto, quando a gente tem uma amostra muito pequena, a gente tem uma variância enviesada. Tá? Então, normalmente, quando a gente utiliza lá no R, por exemplo, né? Quando a gente usa a função var, né, de variância, ele divide por n menos 1 e não por n. Tá? Mas nesse caso aqui, foi dividido por n, vai dar 2 o valor. Tá? E lembrando, né, que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, uma vez que a gente obteve o valor 2, é só tirar a raiz quadrada, vai dar mais ou menos 1,2 por aí. Tá? Então, e uma outra maneira, né, da gente calcular esse grau de dispersão dos dados, né, é a gente usar, ao invés do desvio padrão, a gente usar esqueci. Não é eu. Bom, e uma outra forma, né, da gente calcular essa dispersão dos dados, né, é a gente, ao invés de elevar ao quadrado, a gente tirar o módulo. Né? Quando a gente tira o módulo, o que a gente faz? A gente tira os valores negativos. Né? Então, simplesmente o que era negativo fica positivo, e quando a gente faz a somatória, ele não vai dar zero. Né? E aí a gente faz a média. É o que a gente chama de desvio médio nesse caso. Tá? Então, tem controvérsias, né, em relação ao que é melhor usar, desvio médio ou desvio padrão, mas em geral a gente usa o desvio padrão para o cálculo das estatísticas. Tá? Mas tem essa possibilidade também, que é o desvio médio. Então aqui só um sumário, né, do que a gente acabou de ver. Né? Então a gente tem o desvio médio, onde a gente tira o módulo das diferenças, né, depois faz a somatória e divide pelo número total, né, para tirar esse valor médio. A gente tem a variância, né, onde a gente pega cada indivíduo, subtrai da média, eleva ao quadrado antes de fazer a somatória, né, depois faz a somatória e divide por n. E o desvio padrão, que é a variância, a raiz quadrada da variância.
Bom, como eu mencionei para vocês, né, a gente tem também os quartis, né? Os quantis, na verdade, os quartis, né, em alguns casos eles se sobrepõem, mas na verdade, assim, o quartil é quando você está separando em 0,25, 0,50 e 0,75, ou seja, está separando em, em quartis mesmo, né? E os quantis, na verdade, você pode separar, fazer essa divisão em outros valores, né? Por exemplo, eu quero separar 10% dos dados para cima e 90% dos dados para o outro lado. Então, aí seria, ao invés de ser 0,25, seria 0,10, tá? Então a gente tem essa possibilidade também. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui, ó, os valores de x, e aqui eu uso a função quantil, né, para determinar, nesse caso aqui, o primeiro quartil, o segundo quartil, que vai dar o mesmo valor da mediana, e o terceiro quartil, né, que seria a separação de 75 dos dados para um lado e 25 para o outro. Tá? Como eu mencionei, né, o summary ele vai dar essas informações para a gente também. Bom, aqui é uma tabela de frequência, né, que se a gente relembrar do histograma que a gente viu, na verdade nada mais é do que o histograma representado numa tabela, né, onde a gente tem as classes aqui de tamanho, né, de 13 a 13.5, e aqui a frequência. Quantos indivíduos estão dentro dessa classe? 13.5 a 14, 14 indivíduos estão dentro dessa classe. E aqui a porcentagem, né, em relação ao total. Tá? Então é como se a gente estivesse olhando o histograma no formato de tabela, que é isso daqui. Tá? Então cada uma das classes e a quantidade, nesse caso, é dada pelo tamanho dessa barra, né? Que é o que está sendo representado nessa frequência aqui. Então aqui, ó, 75 é a barra mais alta que está aqui em cima. Tá? E aqui então outras funções básicas, né, que eu já mostrei no outro vídeo, né, do R, para a gente calcular então essas diferentes estatísticas, né, relacionadas com os dados quantitativos, tá bom? Média, mediana, comprimento, né, do vetor, desvio padrão, variância, o summary, né, que a gente acabou de ver, e assim por diante. Tá? Então são as funções básicas. Né? Aqui a representação gráfica, né, do histograma que a gente fez lá também. Então, conforme a gente já viu anteriormente, né, a gente pode ir incrementando esses gráficos também para ele ter uma aparência melhor, né? Quando a gente vai fazer um artigo, representar o nosso trabalho, é interessante sempre a gente usar bons gráficos, né, para facilitar a leitura, né, de quem está lendo o nosso trabalho. Além disso, né, eu acabei não fazendo esse gráfico, né, lá no R, mas é o box plot, né, é o gráfico de caixas, né, onde ele faz essa separação, então, bem interessante também, onde o que ele mostra aqui pra gente, ó. Essa caixa está mostrando pra gente a mediana, né, que está aqui, que a gente calculou. Aqui a gente tem essa parte de baixo da caixa, é o primeiro quartil e o terceiro quartil nessa parte de cima. Aqui é o valor máximo e aqui é o valor mínimo. Mínimo, na verdade, sem contar o que a gente chama de outliers. Tá? O que são outliers? Outliers são valores extremos, né? Que são aqueles valores que estão muito distantes daquele conjunto, né, que a gente tem. Então ele está considerando esses valores que estão aqui embaixo como outliers. E como é que eu determino, né, o que é um outlier e o que não é? Então a gente vai pegar esse valor aqui, ó, que é essa distância do Q3, né, do terceiro quartil para o primeiro quartil, essa distância aqui, e vai multiplicar por 1.5, tá? Ou seja, eu estou pegando esse número e multiplicando aumentando ele em 50%, né? Estendendo ele 50%. E aí o que eu vou fazer então? Eu vou pegar o Q1 e subtrair dessa distância de
desse intervalo mais 50% desse intervalo, tá? Ou seja, tudo que cair abaixo desse valor eu vou considerar como outlier. E vou fazer a mesma coisa para esse outro lado aqui, ou seja, eu vou pegar esse 1,5 vezes o Q e somar com o Q3 nesse caso, né? Somar para esse lado aqui. E se tiver algum ponto caindo além desse valor, eu vou considerar como outlier também. Nesse caso aqui não tem para cima, só tem para baixo, tá? Significa o quê? Significa que esses pontos aqui, eles estão 50% abaixo da distância, né, desse intervalo aqui, mais 50% em relação ao Q1, tá? Então, e aí com isso, então ele é considerado como um valor extremo. Mas é claro que essa não é a única forma para calcular os outliers, mas é a forma como o R calcula quando a gente aplica o boxplot lá no programa, tá bom? Bom, pessoal, então aqui também, né, a gente tem um exercício aqui para vocês fazerem. Nesse caso aqui, seria um exercício então para repetir o mesmo processo que a gente fez lá para o comp, né, para o comprimento, vocês vão fazer para o peso, né? Ou seja, fazer o gráfico o histograma, fazer o bar plot, calcular média, desvio padrão, mediana, todas aquelas variáveis que representam essa variação que a gente tem nessa variável quantitativa, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Tem mais o último vídeo, né, mas eu vou cortar por aqui para não ficar muito extenso. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre variáveis bidimensionais, a descrição de variáveis bidimensionais, ou seja, quando a gente tem duas variáveis e a gente quer representar essas duas, o quanto que essas variáveis se relacionam ou não, tá? Mas isso eu vou deixar então para o próximo vídeo. Um abraço, até mais.